Alguns dizem que ele jantou e bebeu com o próprio diabo. Mas eu digo que o diabo era ele. Júlio Santana era um assassino contratado, muito bom no que fazia. Ele nunca, e eu quero dizer nunca, errou um único alvo. Ele era uma máquina mortal que andava e respirava. Mas eu não tô aqui para aborrecer você, narrando todas as vítimas que ele matou e como ele fez isso. Porque existe um lado mais horrível em sua história. Júlio, na verdade, nunca quis ser assassino. Ele sonhava em ser um homem normal, com uma vida normal e uma família normal. Mas apenas um momento transformou o jovem Júlio em um monstro. Um momento que fez ele entender que matar pessoas era uma coisa boa. Um único momento que começou assim. Júlio Santana estava ajoelhado no chão e com uma de suas mãos no gatilho do rifle. Era 6 de agosto de 1971. E Júlio, com 17 anos, estava a poucos minutos de cometer seu primeiro assassinato. Ele estava morrendo de medo, assim como qualquer pessoa normal estaria. Ele ficava se perguntando repetidas vezes se esse homem merecia morrer. E a resposta era claramente um sim. Mas ele ainda se perguntava por que ele era o homem certo para fazer isso. Cerca de uma semana antes, o homem que Júlio estava prestes a matar se chamava Antônio Martins, um pescador de 38 anos que tinha violentado uma garota de 13 anos de idade numa aldeia próxima. Antônio se aproximou da garota e disse para ela que queria levá-la em uma pequena viagem para ver os botos cor-de-rosa no rio Tocantins, no Brasil. Mas quando ela entrou em sua canoa para a viagem, Antônio abusou dela sem piedade. Só de falar isso me deixa com muita raiva, mas minha raiva não pode ser comparada à do pai da garota. Assim que ele viu sua filha voltando para casa com sangue escorrendo pelas coxas enquanto ela chorava amargamente. Dizer que ele estava com raiva realmente não é o bastante. Ele estava simplesmente furioso com espuma saindo de sua boca. E naquele momento, tudo que ele queria fazer era colocar aquele homem debaixo da terra. Infelizmente, ele não conseguiu fazer o trabalho. Ele precisava de um assassino experiente que fizesse esse trabalho sem cometer nenhum tipo de erro. E adivinha quem ele contratou? Não Júlio Santana. O pai da garota, na verdade, contratou o tio de Júlio. Lembra no início quando eu disse que Júlio não era um assassino? Bom, isso é verdade. Ele era apenas um garoto que morava em um pequeno vilarejo dentro da floresta amazônica. E compartilhava o mesmo sonho de muitos outros jovens do vilarejo, que era se tornar um grande e talentoso pescador. Júlio era aquele pobre garoto com quem ninguém se importava, mas essa descrição mudou depois que ele descobriu que seu tio, Cícero, que era policial militar, também era assassino. Mas que cara, hein? Um oficial da lei durante o dia e criminoso à noite. Enquanto ainda estamos tentando entender a linha de trabalho de Cícero, esse foi o exato momento em que Júlio foi iniciado no culto do assassinato. Quando o pai da garota eventualmente contratou Cícero para fazer o trabalho, Cícero, por sua vez, deu o trabalho a Júlio. Andar perto de um homem como Cícero significa se envolver em treinos frequentes de tiro quase que o tempo todo. Então Cícero sabia que Júlio poderia fazer o serviço para ele. Mas espera um segundo. Por que Júlio? Cícero poderia facilmente ter feito o trabalho sozinho, sem nenhum problema. Mas o velho Cícero enganou Júlio para que ele fizesse isso. Ele entregou seu rifle a Júlio, deu sua bênção e então disse: "Vá matar aquele pedófilo e quebre uma perna enquanto faz isso." Bom, talvez não a última parte, mas você entendeu. Bom, enfim, aqui estamos. De volta ao ponto de partida, com Júlio ajoelhado e com um rifle em suas mãos. Seu tio contou tudo que aquele homem tinha feito com a garota, então sim, ele merecia morrer. Mas Júlio não conseguia juntar a coragem para dar o tiro. Ele ficou esperando em uma floresta abafada e muito quente por 3 horas, enquanto olhava para sua vítima dentro de seu barco de madeira. Ele estava a apenas 40 metros de distância e sabia que, sem dúvida, não iria errar. Ele disse para si mesmo: "É agora ou nunca, Júlio." E bum! Ele deu o tiro. Foi aqui que a coisa começou a ficar séria. Disparar aquele tiro fez mais mal do que bem para Júlio.
Primeiro, ele não conseguia tirar da cabeça a visão do homem caindo sem vida dentro de seu barco de madeira. E segundo, Júlio era um católico convicto e soube na hora que havia cometido um pecado gravíssimo contra o seu Deus. Como ele poderia consertar isso? O que ele estava pensando? Ele não era um assassino. As únicas coisas que ele matou foram macacos no mato para se alimentar ou roedores na floresta. Por quê? Por quê? Ele se perguntava. Júlio começou a enlouquecer. E até que dá para entender, já que essa foi sua primeira morte. Não que eu saiba algo sobre isso, é claro, mas enfim. A única coisa que eu sei é que eu quero ver você aqui nos meus próximos vídeos. Então, se você estiver gostando, se inscreva no canal e ative as notificações para você nunca perder nenhum dos nossos vídeos. Ok, agora de volta à história. Júlio jogou aquele corpo sem vida no rio e disse a si mesmo que nunca mais mataria outra pessoa. Mesmo que ele tenha feito isso mais 499 vezes. Naquele momento, ele não gostou. Só que, além de tudo isso, ele começou a se odiar. Ele correu direto para o seu tio e despejou toda a sua frustração. Seu tio conseguiu convencer ele de que ele fez a obra do Senhor. Afinal, você pode argumentar que o homem mereceu o que aconteceu com ele. Seu tio também disse para ele que Deus iria perdoá-lo se ele rezasse 20 Pais Nossos e 10 Ave Marias. Isso é o que eu chamo de um bom tio. Mesmo assim, Júlio acreditou nele. Talvez porque ele ainda fosse muito ingênuo. Ou talvez apenas porque precisasse que alguém lhe dissesse que ele não tinha cometido o pior crime de todos os tempos. Mas uma coisa ficou clara. A primeira morte de Júlio levou a outra, e a outra, e a outras. Foi então que o nome Júlio Santana tornou-se o nome da morte. Esse nome com certeza diz tudo que a gente precisa entender, e a pessoa que pensou nisso foi um outro homem chamado Cléster Cavalcante. Um talentoso e premiado repórter brasileiro, e o homem a quem devemos agradecer por nos dar essa visão aprofundada da vida de Júlio Santana. Há 13 anos atrás, esse repórter, Cavalcante, estava em uma viagem para fazer uma reportagem sobre o trabalho escravo moderno na Amazônia. Ele, obviamente, estava tentando desenterrar tudo e qualquer coisa que pudesse reforçar o seu relatório. Então, ele pediu literalmente para qualquer pessoa informações úteis. Depois, houve um oficial federal em particular que contou a Cavalcante sobre fazendeiros da região que contratavam assassinos para fazer os trabalhos sujos, se é que você me entende. Cléster rapidamente ficou muito interessado na história. Quer dizer, quem não ficaria? Então ele perguntou ao policial se ele podia ajudá-lo a marcar um encontro com um dos assassinos. E voilá! Ele conseguiu marcar um encontro com o melhor assassino, o nosso Júlio Santana. Mas quem Cavalcante estava enganando? Ele realmente esperava que o assassino mais mortal que existiu aparecesse e dissesse: "Oi, eu sou Júlio, o assassino com 500 mortes. Prazer em conhecê-lo." É claro que não. Júlio não estava interessado em fazer parte desse relatório. A diferença é que Cavalcante não ia desistir tão fácil. Ele passou 7 bons anos tentando fazer com que Júlio falasse com ele sobre sua vida. Esse com certeza era o caso de um repórter que merecia o prêmio de funcionário do mês, todos os meses, e um assassino que só queria enterrar os segredos da sua vida. E depois de muita persuasão, Júlio Santana finalmente decidiu compartilhar a sua história. Mas acredite quando eu digo que Cavalcante não estava minimamente preparado para ouvir o que ele disse. E acho que nem você. O governo brasileiro acabou iniciando uma guerra com um grupo de insurgentes comunistas na Amazônia, que era conhecido como Guerrilha do Araguaia. Os chamados guerrilheiros recrutaram agricultores e pescadores para lutarem na guerra, mas o tio de Júlio o enviou para o outro lado da guerra, para lutar pelo governo brasileiro. Júlio, pela primeira vez em muito tempo, soube que estava fazendo a coisa certa. Ele cumpriu com pura paixão suas tarefas para o governo e tornou-se parte de um pequeno grupo de soldados que capturou um dos líderes da guerrilha, José Genuíno. Pessoalmente, eu acho essa história meio engraçada, porque, pelo seu bom trabalho na captura de Genuíno, Júlio foi recompensado com uma garrafa de Coca-Cola, coisa que ele via como um luxo naquela época. Para cada pessoa que ele matou, Júlio anotou os nomes em seu caderno para não esquecer o número. E assim que esse número atingiu 492, Júlio não conseguia mais viver consigo mesmo e apenas parou de contar. Entre os nomes do caderno estava o de uma professora de 22 anos, Maria Lúcia Petit. Maria era um membro silencioso da guerrilha.
Mas você pode apostar que Júlio foi capaz de descobrir a sua filiação secreta, tirando a sua vida no processo. Outro assassinato destacado no livro de Júlio, ele cometeu em 87. Ele recebeu ordem de matar uma mulher por uma mera suspeita dela estar traindo o marido. E isso é uma loucura. Mas eventualmente, Júlio acabou parando de matar as pessoas em 2006, quando completou 52 anos. Além do fato de estar, obviamente, envelhecendo, Júlio fez a descoberta inesperada de que seu tio estava lhe roubando os pagamentos de todos os assassinatos. Dá para acreditar que ele só recebia $70 por morte? Só que, mesmo não parecendo muito, se você multiplicar esse número por todas as pessoas que ele já matou durante sua vida, ele não devia ganhar nem mesmo um ano de salário mínimo no Brasil. Ele ganhou meros centavos por seus anos de serviço, enquanto seu tio devia ser milionário. A outra razão pela qual ele parou foi porque sua esposa lhe deu um ultimato para escolher entre matar pessoas e sua família. Bom, ele escolheu sua família e nunca mais contou suas histórias aos filhos ou a qualquer outra pessoa além do persistente repórter. Hoje em dia, ele deve estar vivendo uma vida bem isolada em algum lugar do Brasil. E felizmente, parece que os dias de matança acabaram para Júlio Santana. Mas para nós, isso não acabou ainda. Porque esse vídeo que aparece na sua tela é um dos melhores que eu já fiz. Então, por que não dar uma olhada? Espero te ver lá.